Jogo do bicho, samba, boemia. Esses temas dizem muito sobre a Vila Isabel. Você sabia que aqui foi construído o primeiro zoológico do país? Que em Vila Isabel aconteceu um jogo de futebol histórico? Para descobrir mais curiosidades sobre a Terra de Noel, eu te convido a desvendar os mistérios desse bairro comigo. Eu sou Aline Bordalo, detetive dos bairros. Boulevard 28 de Setembro, ponto de partida da minha investigação. A data que dá nome à rua marca a promulgação da Lei do Ventre Livre. Inclusive, o nome do bairro é uma homenagem à Princesa Isabel. Nas minhas andanças, percebi que muitas ruas foram batizadas com nomes de conhecidos abolicionistas. Mas, para continuar contando outros fatos curiosos do bairro, resolvi pegar algumas dicas com os meus informantes. Foi num bar que resgata a memória do bairro que encontrei o professor João Guerreiro. Tô sentindo que você pode me dar umas pistas importantes aqui sobre Vila Isabel. Algumas coisas. Vila Isabel é um bairro não muito misterioso, mas tem os seus encantos, os seus segredos. Como é que tudo começou? Essa terra de Vila Isabel, na verdade, ela era dos jesuítas até o final do século XVIII. Aí o Marquês de Pombal, no final do século XVIII, quando expulsa os jesuítas, incorpora todas as terras dos jesuítas ao patrimônio da coroa. E ela fica abandonada, mais ou menos, até a chegada da família real. E aí, com a independência, Dom Pedro começa a utilizar esse espaço aqui. E aí era conhecido como a Fazenda dos Macacos. Tem ali na rua Maxwell, tem um rio Joana, que faz o limite do bairro, a Serra do Engenho Novo e a entrada aqui de Vila Isabel mesmo. Então, essa fazenda ela foi importante para começar uma discussão sobre urbanização no Rio de Janeiro. Pouca gente sabe, mas Vila Isabel é o primeiro bairro projetado do Brasil. Teve uma figura importante nisso? Teve, muito importante. Em 1873, um barão, conhecido como Barão de Drummond, muito amigo da família real, vendo as terras da Fazenda dos Macacos, resolveu, junto com alguns sócios, abrir uma empresa de bonde. Ele abriu a empresa de bonde, a Ferrocarril Vila Isabel, e junto criaram uma empresa de arquitetura para fazer a construção do bairro de Vila Isabel, para planejar o bairro. Aí o bairro foi todo pensado no papel e depois teve a incorporação imobiliária e começaram a fazer as casas no bairro. E como ele gostava muito da família real e logo assim que ele começou o bairro, nós tínhamos aqui o que era chamado Caminho do Macaco, que é essa rua principal, depois foi Estrada do Macaco e aí ele chamou de Boulevard 28 de Setembro, que é a data da Lei do Ventre Livre. Mas ele se interessa por essa fazenda enorme, né? E ele vai pensar em construir aqui, nessa grande fazenda, um bairro. Porque estava perto do trem, o trem já existia. Então ele vai comprar essa fazenda e vai, em 1873, ele vai ter uma companhia arquitetônica. Ele é um empreendedor, ele é um cara fantástico. E é uma coisa assim bem bacana, porque ele sabe que isso aqui é plano, isso aqui é uma área perto do centro da cidade, as pessoas viriam. E nessa planta que ele quer, ele botou 23 ruas só, todas ligadas ao Boulevard 28 de Setembro. A gente vê que todas as ruas se encontram na 28 de Setembro, né? E mais bacana é que ele loteou os terrenos, mas ele deixou esse grande terreno aqui para fazer alguma coisa que trouxesse a população que não morasse aqui, viesse para cá. E ele vai pensar, a cidade não tinha um jardim zoológico público, tinha jardins zoológicos particulares, né? E aí ele vai ter essa ideia, ele também vai dar terrenos para escolas, para igrejas, ele quer realmente construir um bairro aos moldes de Paris, da cidade de Paris. Então ele vai botar essa avenida principal, o Boulevard 28 de Setembro.
Barão de Drummond, ele precisava de um apoio financeiro, né? E ele não tinha mais o apoio do imperador, já era república. E ele, passando pelo centro da cidade, ele vai conhecer um mexicano fazendo um jogo de flores, né? Violeta, orquídea, e todo mundo torcendo na hora que a pessoa escolhia a flor. Ele pensou, puxa, eu vou poder fazer isso com os meus animais, né? Então ele vai criar o jogo do bicho, ele vai chamar esse mexicano, Zé Wagner, ele vai vir também ser sócio dele e eles vão fazer aqui o jogo do bicho. Como é que era o jogo do bicho? Não é o que a gente conhece hoje, não. O jogo do bicho era bem interessante. Quando você chegava na bilheteria, você tinha os 25 animais. E você, na hora de comprar, você falava, eu quero 2 ingressos para 2 crianças e 2 adultos. A vaca, a cobra, a avestruz e o gato. Aí você entrava, os seus bilhetes já tinha a carinha do animal. No final do dia, o Barão Drummond, ele tirava o animal de uma urna que ele colocava de manhã ou no dia anterior, ele colocava o animal ali dentro. Teve futebol também aqui? Tivemos. Nós tivemos aqui futebol já no século XX, né? A gente vai ter o futebol Vila Isabel Futebol Clube. Eles treinavam aqui. Aqui você tinha os animais, né? Aqui tudo isso tinham jaulas, gaiolas. E o campo de futebol ficava aqui perto. Olha, você pode imaginar você treinando e de repente a macaca, que as macacas chimpanzés eram terríveis, elas abriam a gaiola. Elas apareciam no campo, subiam em cima dos jogadores, era muito divertido e todo mundo na plateia ficava rindo. Aí um dia resolveram que o primeiro jogo iluminado, em 1914, seria aqui, o Vila Isabel Futebol Clube, jogando com Campinas. E agora, vocês podem imaginar, o pessoal que eram chamados as feras, né? Os jogadores eram chamados assim. E esses jogadores, quando chegaram, os novos jogadores vieram de trem, foram aplaudidos pelo presidente da República, todo mundo, era uma festividade. Primeira vez que isso aqui está iluminado. Só tinham 23 luzes, era muito pouco, estava na penumbra. Mas o que assustou os jogadores, eles perderam por 4-0 e eles justificam isso porque o barulho dos animais, né? Deixava todo mundo apavorado. Imagina, você dava um chute, escutava o leão rugindo. Você, entendeu? E elefante, tudo aqui em volta. Então esse jogo marcou a história da nossa cidade, né? Foi bem interessante. Agora, aqui onde a gente está, o bonde parava? Aqui é o famoso ponto sem réis, na verdade. Mas por que ponto sem réis, né? Quando eu falei, o Drummond cria a estrada do bonde e quando chegava nesse ponto aqui da Souza Franco, com o Boulevard 28 de Setembro, mudava o preço da tarifa. E o motorneiro gritava, olha, chegamos no ponto sem réis. Então, quem pagava só 100 réis tinha que descer aqui. Quem fosse seguir para o Engenho Novo, porque a linha do bonde até o Engenho Novo, tinha que pagar uma outra passagem. E aí, ponto sem réis, ficou, e era o lugar de descida, o lugar mais movimentado na época, acabou virando o point da época dos intelectuais, dos estudantes, da grande malandragem. Não sei se você sabe, né, mas no início do século XX, Vila Isabel era o lugar onde os intelectuais se reuniam. Então, nós temos uma vida boêmia em Vila Isabel, né? Não é à toa que Noel Rosa nasce aqui em 1901, mas aparece em 27, 28, já compondo. Mas aí tem o Braguinha, tem Nássara, tem várias figuras que circulavam por Vila Isabel por essa tradição de um lugar da boemia e de discussão políticas, de cultura, ligado à literatura, música, muito mais áreas. Fábrica de tecidos, vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Pois você anda, sem dúvida, bem zangada, e está interessada. Muito importante aqui na urbanização e na vinda de moradores e trabalhadores para a região foi a fábrica Confiança. A fábrica de tecido Confiança, hoje, ela é um supermercado. E aí no entorno dela, assim como todas as fábricas, né, a parte de fornecimento de infraestrutura para os trabalhadores era privado. Então
A empresa é que dava moradia. Então eles construíram uma vila operária, que hoje ela é uma área de proteção cultural e urbanística, né? Não é tombada, mas tem toda uma legislação que toma conta dela. E ela fica logo aqui atrás. Acho que seria interessante se conhecer a Vila Operária. Boa pista. Ou conhecido como VO, para o pessoal de Vila Isabel. Então, nem só de boemia vivia Vila Isabel. Fiz questão de visitar a antiga fábrica Confiança e a Vila Operária. Ao som dos apitos dessa fábrica, Noel se inspirou para fazer a linda Três Apitos. Essa é a dica para encontrar mais um informante, ex-morador da Vila Operária, que pode me contar mais detalhes sobre essa relação do bairro com o samba. Agora você é pequenininho, quais as lembranças que você tem? Você ia muito na Vila Operária, lembra da fábrica que tinha lá? Lembro da fábrica, lembro do açude que tinha. Então, quer dizer, eu morava na Teodoro da Silva, uma rua atrás de onde é a fábrica, entendeu? A Vila Isabel já fez o barracão na fábrica. A Vila Isabel tem, se eu não me engano, 75, o barracão da escola era lá, era no bairro. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente sempre ia para ver, para entrar, uma coisa diferente do que o carnaval de hoje. Entendeu? Mas eu lembro bem. Agora, e Martinho da Vila, muitos compositores também, né? Não, fizeram com nome certeza. aqui nessa quadra. Martinho é o ídolo da escola, né? É o carro-chefe da escola. Agora, a escola sempre teve grandes compositores. Entendeu? Vila Isabel sempre teve, né? Sempre teve. O bairro, né? Você tem Noel Rosa, você tem tudo. Quem tem Noel Rosa e tem Martinho da Vila, é uma coisa diferente. Uma madama pra fazer economia comprou a perfumaria no turco que ela encontrou. Saiu pra rua perfumada em todo canto, aí o perfume fedeu tanto que a madama desmaiou. Noel Rosa, Martinho da Vila, os poetas do bairro transformaram os encantos de Vila Isabel em belíssimas canções. Realmente esse bairro respira música e continua inspirando quem vive aqui. Noel Rosa é sublime, né? Não tem jeito. Noel Rosa ele já disse tudo de Vila Isabel, o resto a gente está copiando. Ele viveu intensamente em Vila Isabel. Então ele contou tudo em dias. Cada dia era uma história de Vila Isabel dita por ele. Não tinha como fugir disso. E o pessoal que está aqui, eu acho que resgatou essa energia dele. E tem vários compositores em Vila Isabel. Mas muitos. Acho que ele foi, mas a inspiração dele ficou no ar. E todo mundo catou um bocadinho, sabe? Que todo mundo tem um bocadinho da inspiração de Noel Rosa. Por qualquer motivo está fazendo um sambinha. Por qualquer motivo vem uma letra. Os apaixonados definem assim: Vila Isabel é um amor que não se explica e não há detetive que consiga descobrir por quê. Esse bairro aqui é um amor que não se explica. Quem vem aqui não tem como não voltar em Vila Isabel, não amar Vila Isabel. É só samba. Vila Isabel é samba. Tradução, Vila Isabel é samba. Deixa esse papo pra lá. Sou da vila, o que é que há? Sou da vila, não tem jeito comigo. Eu quero respeito, que o meu negócio é sambar. Oh, iaiá, se você não acredita, por favor, não me complica. Deixa esse passo pra lá. Essa é a nossa. Esse é o samba de esquenta da Vila Isabel. Samba de esquenta da Vila Isabel, bonito pra caramba.